O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha conhecimento dos problemas do Banco Master, mas evitou qualquer intervenção durante o último ano de mandato dele. O mandato dele terminou em 2024, foi de 2019 a 2024. O jornal Estado de São Paulo apurou que Campos Neto evitou tomar medidas extremas contra a instituição do banqueiro Daniel Vorcaro, mas ele teria dado o ultimato com um prazo até março de 2025 para o Master encontrar uma solução definitiva. Pelo jeito não veio, né? Sem a resolução dos problemas, o banco acabou liquidado em novembro do ano passado, com o Banco Central já sob controle de Gabriel Galípolo. A reportagem do jornal destaca ainda que Campos Neto evitou uma intervenção ou liquidação do Master em março e também em novembro de 2024. Essas datas coincidem com a fiscalização mais restritiva envolvendo o Banco Master. A autoridade monetária notou, no começo de 2024, que o Master tinha um cronograma de desembolsos elevado e isso tudo para o pagamento, ao mesmo tempo que mantinha um balanço no estoque baixo de ativos líquidos. Esses documentos foram apresentados pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União. Conosco, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Bom dia aos dois. Tudo bem, gente? E aí, Sakamoto, Josias? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ô Josias, e essa do Campos Neto? Hein? Sabia, mas não quis intervir. Essa expressão "eu não sabia", Diego, vai passar a história como a frase lema do Brasil pós-ditadura, né? Ela vem sendo utilizada em todos os escândalos desde o Mensalão. E certamente será citada quando no futuro quiserem recordar essa época em que o Brasil era regido pelo cinismo. O Roberto Campos Neto ainda não se animou a explicar por que permitiu que o Banco Master virasse uma herança maldita da sua administração. Talvez ele tenha dificuldade para dizer que não tinha a menor ideia do que ocorria na tesouraria do Master, né? Há dois tipos de assalto a banco. Há o assalto a banco de fora para dentro e de dentro para fora. O crime descoberto no Master é do segundo tipo, de dentro para fora. E na origem da prisão do dono do banco, Daniel Vorcaro, está ali uma fraude marcada por uma mutreta. Títulos de crédito do Banco de Brasília, podres, coisa de 12 bilhões de reais. E agora, lá atrás, o Master já vinha dando sinais do que poderia vir a ocorrer quando oferecia no mercado papéis CDBs, que deveriam ser papéis seguros, mas ofereciam um prêmio, um juro impagável. Era uma taxa de juros que quem olhava sabia que aquilo não ia acabar direito. E, obviamente, o Banco Central enxergou a fumaça, sentiu o cheiro de queimado e o Campos Neto, durante a sua gestão, teve a oportunidade de agir e se absteve de tomar providências. Isso está muito claro. Houve uma omissão, e não foi só do Banco Central. Houve omissão de empresas de auditoria que deveriam ter feito auditorias independentes na contabilidade do Master. Houve cumplicidade da Faria Lima, porque plataformas de bancos conhecidos, XP, o Nubank, que aliás agora é o empregador do Campos Neto, plataformas desses bancos venderam os papéis do Master e fizeram propaganda, tocaram trombone, dizendo: olha, venha porque é seguro, se micar, tem o fundo garantidor de crédito. Então, todo mundo na prática que orbitava no mercado financeiro sabia do que estava por vir e ninguém tomou a providência. Então, de fato, é difícil para o Campos Neto hoje dizer que não sabia, né? Essa nova crise bancária é um caso clássico de herança maldita, né? O primeiro desafio de um chefe do Banco Central é distinguir a diferença, que é sutil, do significado das expressões preciso fazer algo e algo precisa ser feito. Quem tropeça na semântica acaba chegando atrasado no lance, né? E o Campos Neto não só chegou atrasado, como deixou a bomba escorregar para a mesa do Gabriel Galípolo, que foi o seu sucessor, indicado pelo Lula, né? Agora, o pavio do Master estava
aceso há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, não é? E não se pode dizer, por último, Diego, que o Campos Neto seja um neófito nessa matéria, né? Na matéria de finanças, sistema financeiro. Ele saiu do Santander, uma casa bancária tradicional, para presidir o Banco Central. Quando encerrou o seu mandato à frente dessa instituição que o avô, Roberto Campos, ajudou a criar em 1964, o Campos Neto voltou para o mercado financeiro num banco digital, que é o Nubank, que ele está hoje lá. E ele entrou para o clube dos ex-dirigentes do Banco Central que ignoram uma implicância de um sujeito chamado Raul Prebisch, um economista de outro século. Ele é o criador e primeiro diretor-geral do Banco Central da Argentina. Ele costumava dizer que conhecia demais os bancos para trabalhar num deles. O Campos Neto conhece demais os bancos, mas não hesita em trabalhar neles. Saiu do Santander, foi para o Banco Central, voltou para o mercado financeiro, no Nubank, que ajudou a vitaminar os CDBs do Master. Então, é especialista na matéria. Não deveria ter permitido que o escândalo chegasse onde chegou, mas deu no que está dando, Diego. Ô Sakamoto, a bomba estourou no colo do Gabriel Galípolo nessa gestão do Banco Central e agora está tendo que lidar com as consequências dessa liquidação. Bom dia para você. Bom dia para ti, Diego. Bom dia para o Josias. Bom dia para todo mundo. A bomba estourou no colo do Galípolo, né? É uma bomba que vem sendo armada, que foi armada há muito tempo. Isso não tira a responsabilidade da atual gestão do Banco Central, né? Mas, como a gente vem reiteradamente lembrando aqui, né, essa questão do Campos Neto não está sendo devidamente citado no meio desse quiprocó. A gente falou ontem, eu falei anteontem, na segunda tarde, no programa da tarde, falei outros dias, falando há semanas já, que ia chegar a hora que ia estourar no colo dele. Não tenha dúvida nenhuma, né? O ponto é o seguinte, e somando a lembrança que o Josias fez dos CDBs, tem outra coisa que poderia talvez, e aí os investigadores vão ter que analisar, né, com os instrumentos, as instituições de controle, de fiscalização, porque além da questão dos CDBs ofertados aos indivíduos, teve a questão dos fundos de previdência. A Rio Previdência colocou quase R$1 bilhão em letras financeiras no Master. O Amapá, 400 milhões. Entre outros estados, entre prefeituras, um rosário de prefeituras também colocou dinheiro, que é dinheiro de quê? É dinheiro de gari para se aposentar, dinheiro do pessoal de professor, de enfermeiro, enfermeira, que conta com esse dinheiro para aposentadoria. E essa grana foi colocada nesse investimento de altíssimo risco do Banco Master. Eu falei Bando Master sem querer, olha o ato falho verdadeiro, né? Mas o que acontece no final das contas é isso, é um dinheiro, na verdade, que foi empregado, que é das pessoas que foi colocado lá dentro. Talvez se o Banco Central tivesse agido antes, se o Roberto Campos Neto tivesse agido antes lá atrás, parte dos aportes feitos ainda em 2024 no Master, com relação a fundos de previdência, essa grana bilionária, talvez não tivesse acontecido, talvez o prejuízo dos estados, das prefeituras teria sido menor. É claro que estados e prefeituras também precisam ser investigados, porque já se sabia no mercado que o Banco Master era um banco zumbi, um banco Walking Dead, um banco com títulos mortos-vivos, né? E com vários problemas nas costas. E mesmo assim houve compra. Então, vai precisar se tomar bastante o depoimento, o governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, Cláudio Castro, que é o responsável em última instância pelo Rio Previdência, vai ter que se explicar melhor, né? Entre outros políticos também que confiaram no banco, né? Agora, isso, na verdade, vai lembrando a gente que o Banco Master é uma bomba de um tamanho fenomenal. Ele pega, como a gente tem repetido aqui, vai pegar em cheio, principalmente políticos do Centrão, que não tiveram nenhum pudor, tiraram o tapa-sexo para poder mostrar para o mundo que estavam defendendo o Master naquele momento, na época antes da liquidação. Tentaram aprovar leis e um monte de coisa no sentido. Né? Mas depois a gente viu políticos à direita, políticos à esquerda, políticas da oposição, políticos do governo, magistrados, né? Famílias de magistrados,
vimos em todos os três poderes, vimos na Faria Lima, porque tem muita gente também na Faria Lima falando, não, a gente critica o comportamento do Master, mas o pessoal estava vendendo CDBs. O pessoal, as grandes bancas, gestores, estavam vendendo CDB com a justificativa, o Banco Central autorizou. Então, tem a responsabilidade do Banco Central, sim, não tenho dúvida nenhuma, e precisa ser cobrado por conta disso, essa e a gestão passada, mas também a Faria Lima sabia. E o grande ponto é que muitos das pessoas que estavam vendendo esse título sabia disso, não trouxeram o risco para os consumidores, para os investidores, né, que acabaram muitas vezes caindo de gaiato, isso para não dizer as gestoras que colocaram dinheiro lá dentro sem perguntar para os investidores, para os indivíduos. Né? Por quê? Porque pagava mais, porque dava retorno. E aí o pessoal foi atrás do dinheiro e não necessariamente da responsabilidade. Então, Estado, Legislativo, Judiciário, Executivo, o próprio mercado, são as instituições reguladoras, Banco Central, CVM, Comissão de Valores Imobiliários. É por isso que isso é do tamanho de uma bomba com potencial atômico, né? Porque vai pegar vários grupos diferentes em várias esferas diferentes. Agora, Diego, tenho dúvida nenhuma que esse rebosteio poderia ter sido evitado ou minimizado. A questão que agora a Polícia Federal vai ter que identificar foi falha, ou seja, incompetência, ou foi má fé e muita gente ganhou cascalho com o adiamento dessa decisão?